Problemas também no Parque das Artes. Frequentadores reclamam da falta de zeladoria no local. Além disso, existe a preocupação com os animais que vivem lá no espaço público. Eles estariam sendo prejudicados com o possível descarte irregular de esgoto nas lagoas. O Parque das Artes é considerado um dos cartões postais de Ribeirão de tão bonito que é. Mas a manutenção tem deixado a desejar. A principal queixa dos frequentadores é sobre as plantas aquáticas que tomaram conta de uma das lagoas. Depois de mais de 2 meses cobrando a prefeitura, a retirada começou a ser feita. Espero que, além dessa limpeza, seja feito um tratamento nessa água, uma filtragem, para que isso não volte a ocorrer, porque só a limpeza não será eficiente. Aqui tinham 3 lagos lindos e limpos, onde os animais podiam nadar livremente, os peixes, a gente viu, tem muito peixe, cágados, então tem uma vida aí nesses lagos. Hoje, praticamente, só tem um dos 3, só um está livre de mato. O excesso de planta aquática pode comprometer a biodiversidade do lago, pode diminuir a oxigenação da água e também, no caso de uma enchente, ela entope todas essas galerias e esses drenos do sistema de drenagem da lagoa. Então, numa chuva muito forte, ela obstrui esses pontos que servem justamente para fazer o retardo da água, para que ela demore a chegar no córrego Ribeirão Preto, no Ribeirão Preto, que é o grande ponto sensível de enchentes em Ribeirão, e também acaba levando essa planta aquática para o meio ambiente. Isso acaba contaminando toda a bacia, não só do Ribeirão Preto, mas do Rio Pardo e do Mogi Guaçu. Outra preocupação dos moradores é em relação aos animais que vivem aqui no parque. Tem galo, galinha, pato, cisne e outras aves, que podem estar sendo prejudicados não só pelas plantas aquáticas, mas também pela denúncia de despejo de esgoto. Tem que olhar quais são os locais, os canais que estão liberando esgoto aqui no lago, porque tem. Você vê visualmente, inclusive de cima, fica uma mancha esverdeada. Então tem que fazer esse trabalho de monitoramento, de ver onde está saindo esse esgoto. Eles também cobram mais cuidado com os animais para terem uma melhor qualidade de vida. Semana passada, várias vezes peguei aquela tartaruguinha aqui no meio da pista, onde todo mundo pisa, tem muita gente passando todo momento, e coloquei na água, que eu sei que é a tartaruguinha de água, coloquei ela próximo da água, eu vi ela entrando na água, ou seja, precisa também de cuidados com os animais. A galinha não dorme no chão, tem que ter um puleiro, isso é natural para elas, e elas estão dormindo no chão, isso não é natural. Então, tratar um pouco melhor os patos. Também tem muito gavião aqui, que toda vez que tem uma ninhada de patinhos, os gaviões aí comem patinho. Não tem nenhum cercadinho para pôr os bichinhos novos. Eu acho que eles vivem inadequadamente, não tem uma água para eles, um abrigo. Eu não vejo cuidados com esses animais que aqui estão no parque. Problema de furto, já houve aqui no parque, furto de celular. E o problema de ataque de animais como o pitbull, que houve aqui no parque com outro cachorro, com pessoas, que eu acho muito importante. Não tem aviso aqui informando a pessoa que entra no parque, que vai fazer um passeio com o seu animal, principalmente dessas raças, como o pitbull, o doberman, que tem que ter uma focinheira, tem que ter uma mordaça para que eles possam circular aqui e a gente com tranquilidade também, né? É falta de segurança, zeladoria, porque o mato também precisa ser roçado com frequência e tudo mais que é necessário para manter em dia um parque público tão frequentado pela população. Se o parque for mantido, for cuidado regularmente, ele sempre estará em ordem, as lagoas irão funcionar corretamente nos dispositivos de combate à enchente e a população terá um espaço de lazer mais adequado e seguro. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. O Departamento de Limpeza Urbana informou que é realizado constante serviço de manutenção e zeladoria no Parque das Artes. Em relação à roçada próximo dos lagos, o serviço não foi realizado devido à chuva dos últimos dias, porém já está na programação. Com relação ao esgoto, a Saerp informa que já realizou os serviços no sistema. No entanto, encaminhará uma equipe novamente ao local.
Para falar mais sobre esse assunto, está conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo, Dr. Jaime Bulos, advogado. Doutor, pelo que nós vimos aí na reportagem da Gislene, a manutenção no Parque das Artes tem deixado a desejar. O poder público precisa dar sim mais atenção nessas áreas verdes da cidade, né? Ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André, tudo bem? Sim, é necessário que o poder público fiscalize e monitore, né? Porque a gente está falando de uma área que pertence à coletividade. É uma área de entretenimento, de prática de esportes, na qual você tem ali vários bichos, animais naquele entorno e que precisa ser bem cuidado. E o que a gente viu na matéria, o que a gente tem visto no dia a dia, é um descaso total, não só com o Parque das Artes, mas com quase todos os parques que a gente tem aqui na nossa cidade. Doutor, no Parque das Artes, os vizinhos relatam ali também, denunciam, né, pelo menos, despejo de esgoto nas lagoas. Esse é um caso sério e precisa ser devidamente esclarecido. Então, isso é um caso seríssimo, né? A gente está falando de um parque que está numa área nobre da cidade e, independente dele estar ou não numa área nobre da cidade, a fiscalização precisa ser igual. Isso é claro, a gente precisa deixar isso bem claro. Mas pelo fato de ser um parque que é uma atração turística, né, que muita gente vai ao parque aos domingos para fazer piquenique, para confraternizar, para prática de esportes, é um absurdo que haja ali esgoto sendo trazido para essas lagoas do Parque das Artes. Então a prefeitura precisa tomar medidas imediatas em relação a isso. Mesmo porque lá tem patos, cisnes, outras aves. A gente ouviu a telespectadora, a mulher que estava ali, dizendo que já pegou tartaruga, ali também já devolveu para a água. Ou seja, esses animais podem estar prejudicados com todo esse resíduo nas lagoas. Com toda certeza. Há um prejuízo não só para esses animais, mas para todo aquele ecossistema do parque, né? A gente viu há pouco na matéria também a questão das plantas aquáticas, desse aumento gigantesco dessas plantas aquáticas, o que não poderia acontecer, esses animais que não estão ali sobrevivendo da forma adequada dentro do parque. E o que nos preocupa é porque é um parque que está numa área em que você também tem uma parceria privada que ajuda, né, nos cuidados desse parque. E a gente está vendo um parque que está sendo relegado a um segundo plano. Então, está faltando roçar a mata, os bichos não estão sendo bem tratados, há uma questão de segurança muito latente ali no parque, porque tem muitos assaltos, muitos furtos ali no parque, e a questão ambiental que é primordial, né? Porque nós estamos falando de uma área, como eu disse no início da fala, que é de bem comum, que é da coletividade. Então a prefeitura precisa tomar todos os cuidados para que o parque volte a ser essa área de lazer que toda a população de Ribeirão Preto gosta muito. E o Parque das Artes é, sim, considerado um dos cartões postais de Ribeirão. E a gente viu isso na matéria também, teve uma das lagoas ali cobertas por plantas aquáticas. A gente até mostrou o trabalho de retirada delas, muitas, né, plantas. É uma situação que não deveria chegar a esse ponto. Então, a questão não é só a retirada, né? A questão é entender por que teve esse desequilíbrio, por que tem tanta planta aquática nesse parque, entender o porquê que está sendo jogado esgotos num parque em que não se poderia jogar, entender por que há tanto descaso em relação ao cartão postal da cidade. E essa questão da planta aquática, ela ficou muito clara porque há mais ou menos 3, 4 semanas, todas as lagoas do parque estavam cobertas com essa planta, com essas plantas. Então não adianta a prefeitura dizer, olha, nós já fizemos a limpeza. A questão é entender por que houve esse desequilíbrio e o aumento dessas plantas aquáticas, que podem gerar uma série de problemas ao meio ambiente, não só ao Parque das Artes. E a população está certa, né, doutor, de sempre fazer isso mesmo, procurar a imprensa, ouvidoria da prefeitura, denunciar e cobrar sempre que essas áreas de lazer tenham a manutenção adequada. É o que a gente sempre diz aqui nas nossas matérias, né? Cabe à administração, a fiscalização, o monitoramento, mas cabe a todos nós, cidadãos, também tomarmos medidas para que o meio ambiente seja preservado. Então, se você está vendo alguma coisa acontecer, não só no Parque das Artes, mas em qualquer outro parque ou em qualquer outra área de lazer, comunique à administração, chame a imprensa para que os problemas possam ser resolvidos. Infelizmente, falta fiscalização efetiva, né, para que isso não precisasse chegar a tal ponto, mas nós cidadãos precisamos fazer a nossa parte. Então, temos que buscar os meios necessários para que a gente possa ter, pelo menos, os nossos momentos de lazer de forma adequada, sem preocupação. Jaime Bulos, advogado, especialista inclusive nessa área ambiental. Agradeço muito a presença do senhor mais uma vez aqui no Jornal da Clube e bom 2023. Eu que agradeço, André, para você também. Obrigado.